Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez em Páginas em Diálogo, hoje aqui nessa Recife chuvosa, cheio de assombrações e mal-assombros, como disse o Josué. Eu estou aqui hoje com Josué Limeira e Vladimir Barros, os idealizadores dessa coleção maravilhosa que é os clássicos em cordel. Vamos conversar sobre produção gráfica, sobre a ideia que Josué teve de trazer isso para o grande público. Josué, Vladimir, obrigado pela presença aqui com a gente, o Páginas em Diálogo. E vamos logo começar com essa maravilha, O Pequeno Príncipe em Cordel. Como é que surgiu essa ideia? Você que vem da tecnologia, não é isso? Do TI, da tecnologia da informação, e encontrou aqui a literatura de cordel. Como é que a literatura de cordel chega a você, a literatura popular? E você dá essa ideia aí do Pequeno Príncipe, e depois vamos falar dos outros também. Conta aí a tua história um pouquinho. Olá, minha gente, né? É muito bacana estar participando desse momento, né? O pessoal vindo da Paraíba, e assim, minha história tem muito a ver com a Paraíba. Vem do nascimento do meu pai, nasceu em Pombal, que é onde na terra de Leandro Gomes de Leandro Barros, Gomes de né? Que Barros, é pai do cordel. pai do cordel. E começa, eu acho que essa coisa aí da genética mesmo, enraizada da Paraíba com Pernambuco. Eu sou de Recife, né? Meu nome é Josué Limeira. Essa coisa da tecnologia da informação nasceu depois. Na verdade, eu queria ser agrônomo, né? Trabalhar com a terra. E aí, mas depois aconteceu de fazer um curso em telecomunicações e aí partiu. Mas isso ajudou muito, porque eu sou conhecido hoje como um cordelista contemporâneo. E o Pequeno Príncipe surgiu na minha vida na adolescência, né? A gente lia bastante esse livro, Exupéry. Inclusive eu tenho um aqui. Esse é muito especial. Tem uma história, porque foi dado. Primeiro eu recebi um que foi dado por minha mãe, né? Mas eu não encontrei mais, né? Se perdeu no tempo. E Cláudia, quando eu estava escrevendo, né? Que é minha esposa, me deu esse livro aqui, que ele é extremamente precioso. E ele virou um livro raro. É feito de Luiz Gonzaga, né? Não dou, não empresto nem vendo. Por causa do autógrafo, né? A dedicação que eu conheci às sobrinhas netas de Exupéry. Nossa. Né? Na exposição do Pequeno Príncipe no Rio de Janeiro. Mas, assim, voltando para a história, como é que o Pequeno Príncipe chega na minha vida? Eu comecei a participar no advento da internet, no Brasil, em Pernambuco, né? A gente instalava muito essas questões de internet, de link. E eu comecei a participar de concursos culturais na internet. Uhum. Aí ganhei diversos concursos culturais e um deles, 3 deles chamaram a atenção do colecionador de livros, né, do Pequeno Príncipe, em diversos idiomas. Né? E chegou para mim e disse: Josué, rapaz, tu faz tão bem o cordel, tu responde tão bem esses concursos culturais, por que tu não escreve o Pequeno Príncipe Cordel? E aí eu disse: rapaz, é a burrinha da felicidade batendo na minha porta, foi era a oportunidade. E aí eu escrevi o Pequeno Príncipe Cordel. Muito sentimento, assim, o cordel, estava iniciando no cordel. E depois a gente até fez uma segunda edição, melhorando as métricas e as rimas. Essa aqui é a segunda edição. É uma segunda edição. A primeira, mesmo com todo o sentimento que eu tinha colocado, ele foi finalista do Prêmio Jabuti, virou tema de escola de samba em São Paulo, pela Tom Maior. Mas, assim, foi uma oportunidade que surgiu na minha vida. Eu não chegou a mim através dos concursos culturais que eu participava. Chamou a atenção do... E os concursos foram assim. Era uma viagem a gente escolhia uma viagem para ir para qualquer lugar do Brasil. Eu ganhei, escolhi lá Porto Alegre, né? Era capitais. E o outro concurso era um casamento completo. Eu já era casado, mas estava instigado para escrever, participar dessas coisas. Fiz em cordel também a história de amor minha de Cláudia Gomes, né? E o outro era para ser blogueiro na Bavária Prêmio na Copa do Mundo 2006, na Alemanha. Eita. E aí eu ganhei os 3, chamou a atenção desse cara. Vou dizer um só para não esticar, que foi das capitais. Era se escolha, deu uma cantada, era assim mesmo. Deu uma cantada numa pessoa para ir para uma capital. Como é que você chama essa pessoa? Eu disse: rapaz, que negócio difícil, que pergunta ruim, inclusive, né, de você desenvolver.
Aí você vai fazer só com capitais. Aí escolhi Teresina para configurar a mulher, né, que é a capital do Piauí, e um caboclo que ia chamar Teresina para ir, né? Aí eu fiz Teresina, meu amor, fortaleza que minha Boa Vista alcançou. Entre na minha Brasília, veja Belo Horizonte, sou teu Salvador. Bata palmas, comemora a vitória de João Pessoa, que te adora. Fantástico. Aí chamou a atenção desse cabo aí e assim, eu diria que isso mudou a vida minha e até de Vlad também, Que aí, essa coisa literária. aí o Vlad já, você convidou o Vlad para fazer a ilustração ou o Vlad aconteceu na sua vida? Eu botei um texto na internet, né? Procura assim, um ilustrador, não sei o quê, no Facebook na época, né? E aí veio uma menina, acho que até do sul, do Rio Grande do Sul, né? Mas assim, a composição dela era muito distante do que a gente pensava para armorial, cordel, brincante. Depois veio outro rapaz daqui, e aí também não casou. Não casou, né? Com a aí ideia. Uma pessoa, aí vai até falar melhor, né? Claro, aí Vlad, não ficar falando sozinho. Aí o Vladimir Barros é o ilustrador e vai contar um pouquinho, porque ele também é da tecnologia, como é que nasceu aqui. O famoso TBC que a gente... TBC é o que é? TBC. TBC, agora não estou lembrado do T, era colocar a bunda na cadeira, vamos dizer assim. Então, sentar o rabo na cadeira e trabalhar. E aí, Vlad, como é que chegou aí ao Josué? E o seu estilo é muito... Como é que você chegou nesse estilo, assim, armorial, né? E o Alice, que a gente vai falar já já também, tem a coisa da psicodelia. Como foi teu encontro com o Josué e o encontro com o cordel? Não sei se você já tinha um contato com a literatura de cordel, como é que foi? Primeiro, um prazer, né? Participando aqui com os amigos aqui tão pertinho, né? Já vizinhos. Os vizinhos. Uma terra que a gente gosta muito, a Paraíba. A gente visitou muito a Paraíba, principalmente no início do Pequeno Príncipe. Uma terra que a gente foi direto, conheceu muitos locais, tem muitas histórias legais. Lá no Brejo. Bacanas sobre nossas vidas. E acho que como tudo na vida, né? Acontece porque há um alinhamento dos astros, dos planetas, para que realmente, de fato, as coisas aconteçam sem você esperar. Você, de fato, espera algo do universo positivo e acontece. Assim como o questionamento de Josué sobre a pessoa, por que você não faz o Pequeno Príncipe? Eu estava num momento também, assim como Josué, de encontrar alguma coisa que me fizesse um pouco mais artista, assim, sentir que a gente estava fazendo algo em prol de um movimento ou em prol de alguma causa, a causa cordelista. Eu não tinha essa ligação forte com o cordel, como eu tenho hoje. Eu consumia algumas coisas porque minha família toda ela tem uma veia cultural, sempre teve, mas eu não tive esse contato tão forte depois que eu tive a convivência com o Josué. A gente diz que antes de fazer o Pequeno Príncipe, a gente teve um test drive, que foi um quadrinho, né, que a gente fez para o centenário do Luiz Gonzaga em 2012. Eu trabalhava no Jornal do Comércio na época, né, eu trabalhei durante 10 anos no Jornal do Comércio como infografista, ilustrador, diagramador, na parte de artes, e a gente teve essa oportunidade de fazer todo um jornalzinho um quadrinho voltado para criança. E aí foi meio que assim, os primeiros passos, o Josué fez todo o material em cordel e eu ilustrei todo. E aí fui finalista de prêmio. Foi legal, assim, foi uma experiência muito legal, e foi aí onde eu vi, cara, tem um caminho muito positivo aí, em que eu possa aliar as coisas que eu já fazia, né? Por exemplo, eu desenhava muito quadrinho americano, desenhava muita coisa, me aventurava também dentro do processo Capitão América, os super-heróis. Super-heróis, Marvel, DC, animes também, sabe? Mas eu não estava muito naquela de encontrar o meu traço, encontrar o meu caminho, né? A parte que me falta nesse lado. A tua assinatura. E foi quando, estudando muitos movimentos, principalmente os movimentos nordestinos, né, de arte, entre eles o
movimento de xilogravura e o armorial que eu fiz. É aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu me sinto em casa, sabe? Teve essa virada de chave. Foi quando eu entendi que, assim, eu posso ser um porta-voz, né, dentro do que eu sei fazer bem, da minha aptidão, para falar para outras pessoas sobre aquilo, sobre aquele conteúdo. E aí eu entendi que, assim, essa era a minha veia, era o meu O caminho. caminho era esse. E aí tudo aconteceu. A porteira se abriu, né? E foi. Então, a partir daí, assim, a gente, acho que antes de criar o livro, a gente criou a amizade. E aí, como até no próprio Pequeno Príncipe, né, que é um livro, uma parábola que fala sobre o valor da amizade, a gente criou a amizade e depois a gente criou os seguidores desse caminho de amizade, né? Assim como o Vidas Secas, a Revolução dos Bichos e agora o Alice, né? Que é a menina, era a que faltava. Era a menina, né? A gente já tinha um menino, que era o Pequeno Príncipe, agora tem que ter a menina. Tinha os bichos da Revolução, tinha a família das Vidas Secas. Das Vidas Secas e faltava agora a menina. E uma coisa que caracteriza o trabalho da gente, que é fundamental, é que a gente não faz só quando vem a inspiração. A gente tem um trabalho de preparação. Por exemplo, o Luiz Gonzaga, mesmo sendo uma história em quadrinho, que ocupou um caderno todinho do Jornal do Comércio, e foi um caderno bem vendido, né? Na época, né? Com patrocinadores e tudo. Eu fui para a cidade de Exu. Peguei o carro. Você fazer uma pesquisa em loco mesmo. Respirar, né? É o que eu acho que o cordel tem muito disso, a visão ocular, material da coisa, pegar, sentir. Você né? tem que estar no né? empírico mesmo ali, vendo. Eu li um livro de biografia dele, né? E depois eu tenho que ir lá na terra. Eu já conheci Exu. Sentir a vibração. Então visitei onde ele morou, visitei o museu, né, que tem lá. Vlad, inclusive, é cidadão, né? Sou cidadão exuense. Exuense, é por conta de outro, é por conta do livro de biografia. Da biografia, né? A gente pode falar. Sim, vamos falar sobre aquele projeto lá que vai ter o museu em Campina Grande, vai ter a amostra. Vamos falar sim, claro. E aí eu fui lá, comer bode, comer buchada, sentir toda... O que ele vivia lá. É uma cidade pé de serra, né? É uma cidade que faz fronteira ali com o Ceará. E aí foi perambular, conhecer o povo, tudo. Isso é muito importante. Eu faço isso pelo menos uma vez por ano, sempre indo da Paraíba, né? Ou o sertão de Pernambuco, ou o sertão paraibano, para respirar sentir essa povo, né? A cultura, que lá é onde fica, rapaz. Nos grandes centros, não, a coisa se desconfigura. Se dilui muito no grande centro. Se desconfigura, né? Lá é a matriz. Né? É onde você se entra com o povo e o povo que guarda essa cultura. Porque do cordel, a gente faz uma coisa contemporânea, né? A raiz do cordel são os folhetos, né? Então, a gente também tem. Você dá uma atualizada no folheto do cordel. Isso, na verdade, tem uma missão, que é levar o cordel para dentro da sala de aula. Das escolas. E você teve sucesso com o Pequeno Príncipe nas escolas? Você me falou na Bienal que a gente foi ver sua palestra sobre o problema que você teve com o bêbado no Pequeno Príncipe, né? Que algumas escolas ficaram meio assim, que tinha um bêbado. Na verdade, eu acho que a figura do bêbado, que foi mal conduzida, foi quando a gente tentou colocar no PNLD. Pronto, foi isso que você contou pra gente. Aí eles viram a figura do bêbado, só que não dá para tirar a figura do bêbado, porque isso é um livro de relacionamentos. E outra, se você no original. Se você adota o original, o bêbado tá aqui, né? Foi adotado vários livros do Pequeno Príncipe, né? Na escrita original, e na adaptação, não sei o que é que houve, né? E você tem uma solução muito bonita para o bêbado, né? Que você... porque, feito eu estava falando, isso é um livro de relacionamentos. O Pequeno Príncipe sai do planeta dele para entender as pessoas e como é. E a gente coloca o bêbado numa situação realmente de conflito, de perda de brilho da vida, né? De escravidão com álcool. A gente não valoriza a bebida em si. Pelo contrário. Na verdade, nas escolas, o que acontece? Alguns alunos falam isso e eu aproveito para dizer exatamente essa condição. Né? Não só como isso, mas como também a questão do último capítulo, onde o Pequeno Príncipe se matou, o Pequeno Príncipe... Não, né?
teve que morrer, eu disse, olha, eu preciso entender, ler o livro de forma realmente sem ser superficial. Tem camadas, né? Então, se você não... Porque, para mim, que leu diversas vezes até para fazer, depois com o passar do tempo, eu compreendi que o Pequeno Príncipe e o Aviador são as mesmas pessoas. O Pequeno Príncipe é a criança que o aviador, ao longo dos anos, foi perdendo. É o reflexo do aviador. É a procura dele pela infância, que ele, ao longo do tempo, perdeu, e quando chegou na fase adulta, precisou rebuscá-la, trazer de volta. É verdade. E é bem bonitinho o finalzinho assim, né? As garrafas são espelhos que mostram o meu destino. Bebo até esquecer tudo e virar um dançarino. Quando vejo, estou no chão, chorando o meu desatino. Aí o Pequeno Príncipe, né, responde: quando o bêbado encerrou, fez um silêncio profundo. Não entendo os adultos e o seu confuso mundo. Vou seguir minha viagem com pena do moribundo. É fantástico, assim, é uma beleza maravilhosa. Fica a lição, né? Fica a lição, lindo demais. Você falou sobre essa questão da aceitação, assim, principalmente pelas escolas. A gente pensava assim que ia ter uma aceitação, porque o livro é um livro muito... É um livro que muitos colecionadores têm, muitos colecionadores querem, mas a primeira imagem que Josué chegou para mim, acho que foi trabalhar no meio da redação, quem trabalha em redação de jornal, 4 horas da tarde, 4h30 da tarde, mais ou menos, está começando a pegar fogo. Querendo fechar o jornal. Que as editorias começando a chegar, e assim, acho que existem poucos momentos na vida que parece aquela novela Avenida Brasil, né? Que para tudinho, assim, fica... Esse foi um dos momentos da minha vida, que o universo parou por conta dessa foto. A gente recebeu uma foto, depois eu mando para vocês colocarem em contato. E aí foi uma foto que a gente recebeu de um colégio em Brasília. Maristinho Brasília, muito distante daqui. E a gente recebeu uma foto de várias crianças, elas não mostravam o rosto, mas todas elas formando um círculo no chão, com um livro aberto assim, olhando para o céu. Aí, cara, quando eu olhei a foto, eu disse: o poço é maior do que o deserto. Ele formava um poço, né? E tem um capítulo do poço. Aí aquela história da adoção, que você disse que foi sucesso. Essa palavra sucesso pra gente, a gente não tem muito afinidade com ela. A gente usa a palavra conquistas, né? E são muito mais profundas e demoram mais até se acabar. Então, assim, a gente conquistou o coração do leitor. A gente conseguiu baixar a faixa etária de leitura, e que foi uma coisa muito bacana. E assim, ele, por si só, né, sem muita esforço, vamos dizer assim, nosso, sem muito empurrão nosso, o livro foi conquistando o coração do leitor e o coração das escolas. Hoje é um livro extremamente adotado no Brasil. É lindo, maravilhoso. E aí depois vem o Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Deixa eu pegar aqui. Traz a Granja do Solar para cá, a Bicharada do Solar, né? E aí, que é um livro político, né? Como é que foi transformar esse livro, que tem pessoas que amam e que odeiam, né? Dos espectros políticos que hoje disseminam aí a nossa política. Como é que foi trazer trazer o Bola de Neve para... Bola de Neve, Major e Napoleão, né? Trazer para o Cordel e como é que foi o processo também, né? De encontrar a ilustração. E aí, como é que foi trazer, né, para o Cordel esse livro? Então, que também tem umas polêmicas políticas, e como é que foi encontrar o traço do Bola de Neve e dos seus companheiros? Esse livro foi uma escolha minha. A gente estava vivendo, a humanidade estava vivendo um momento muito complicado, que era o momento da pandemia, né? E aí, como o mundo praticamente quase que para, né? Lockdown, aquela coisa toda, eu disse: rapaz, a gente está vivendo a revolução do vírus. E como é que a gente começa a enxergar? Aí eu me lembro aqui, as notícias do jornal dizendo que apareceram peixes no rio Capibaribe. Isso com 15, 20 dias, quase um mês da gente na pandemia. E começou a dar peixe, começou a ver, as coisas começaram a despoluir. E isso é uma lição muito grande para a gente. Como eu já me identificava muito com o livro da Revolução
dos bichos de George Orwell, né, que é um jornalista britânico, e que era, mesmo sendo socialista, mesmo sendo uma pessoa de esquerda, ele via na Revolução Russa, e a história toda das obras dele tem alguma coisa com guerra, né? Mas ele, até porque ele viveu essa época, ele via na Revolução Russa um contrassenso, porque Lenin tomava o poder do Nicolau II, né? E aí começou aquela Revolução Russa, Stalin vai, além de tomar o poder, mata toda a família do Nicolau II para que a coisa não se propague, né? Não se volte mais alguma possibilidade de poder. E ao tomar o poder, ele faz as mesmas coisas, atrocidades, né? Inclusive vai atrás de Trotsky e mata Trotsky, que estava no México, né? Teve até um caso com Frida Kahlo. Que, na verdade, o sucessor de Lenin, pelas leituras, seria o próprio Trotsky, né? Stalin, era o cara que ele mais assim, né? Ao perceber isso, Stalin, né? Na morte e criou o stalinismo. Na morte de Lenin, criou o stalinismo. Então, George Orwell, ele foi um cara que talvez foi brilhante nisso aí, porque ele cria a Granja do Solar. Como é que é? Ele diz, todos somos iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Então ele cria essa história todinha usando os animais que eram torturados, eram massacrados, judiados, né? Pelo dono da fazenda. Que era seu Jones, que representava o próprio Nicolau II. E aí Napoleão, o corpo Napoleão, um major que dá aquele discurso, né? Que eu posso até ler, que eu acho belíssimo, a parte de Cordel que eu fiz, que eu acho bela. Ele dá aquele discurso e morre logo depois, né? Aí Napoleão entra, Bola de Neve, que era o Trotsky, era talvez o corpo que lia bastante, era mais inteligente e conseguiu até projetar o moinho de vento, né? E aí é perfeito como ele faz as associações. Napoleão olha assim, uma cachorra lá, dá uns filhotes, ele leva e treina essa cachorra como se fosse a polícia mesmo. A polícia. Então, assim, ele foi brilhante, vai, criando essa história. Aí já tem as galinhas em greve. Então, assim, ele criou essa história usando os animais. O que deu uma liberdade poética imensa para mim. E aí você traz a história da Rússia, né, e traz um pouco para cá. E aí eu botei um bode, que não tem na história original, que é o bode Julião, em homenagem a Francisco Julião, que era da Liga Camponesa, que atuava como advogado na época de Miguel Arraes. E assim, ele entra na história e de repente sai. Aí ele é sanfoneiro, canta Bichos da Inglaterra, e numa coisa... É o bodão. Olha o bode aí, o bode Vlad. Né? Então, assim, só dizendo, a gente não amputa as obras que a gente... Sim. As nossas adaptações são na essência, usando a literatura de cordel e a grandiosidade das ilustrações de Vlad aí. Que dão esse brilho... você vê que as ilustrações de Vlad, ela contam uma história além da minha. Né? Eu acho que é uma coisa... né, fantástico. Quando a ilustração, ela conta também uma história. E aí ele vai contar essa história aí, como é que ele... criou... os animais. Muito... E depois eu falo aí. Você vai ler o discurso que eu quero ver. Eu acho bem bacana. Inclusive, que os desenhos, assim, tanto... Eu esqueci até de falar do Pequeno Príncipe e das comparações. Eu posso fazer um só do Pequeno Príncipe? É melhor fazer logo antes? Não, quer falar? Porque, assim, eu acho que faz sentido. Não, vamos falar. Os personagens, né? As analogias com os personagens. Pode falar. Pronto. Porque, por exemplo, no Pequeno Príncipe, vou tirar isso aqui só. O Pequeno Príncipe, algumas das coisas que eu procurei trazer foi trazer justamente a linguagem nordestina com o que é que eu posso fazer de adaptação, contando também uma história, assim como o Josué contou uma dele a partir da literatura. Aí você conta. Eu conto na parte visual. Na parte visual. E aí, para você ter uma ideia, por exemplo, O próprio Pequeno Príncipe. o Pequeno Príncipe, ele já tem umas referências relacionadas com sertão, com maracatu. A própria questão, né? Isso daí é uma das coisas que fazem isso muito adotado em escola,
é também a gente contar um pouco da miscigenação brasileira. Sim, Tipo, o Pequeno Príncipe, ele não é o menino loiro, branco, do olho azul. do olho azul. Ele é o Mex- que a gente chama de sarará aqui, né? Que é o menino da zona da mata, que é fruto da miscigenação europeia com os africanos aqui, ou o europeu com o indígena. Uhum. É o fruto dessa mistura que vai dar justamente Sarará. o sarará, que é o menino amorenado. Você traz já esse... Aí ele perguntou para mim, eu posso botar o cabelo preto? Pode não, porque a raposa lembra do cabelo dele com os campos de trigo. Tem que Então ser. não dá. E assim, o sarará, mesmo da zona da mata, que é aquela coisa toda, ele tem esse aspecto de ter o cabelo mais amarelado, Olho né, claro. mais claro, tudo Uhum. dessa miscigenação. Os pássaros, eu procurava fazer sempre analogia com algum aspecto nordestino, pernambucano. São as asas brancas de Luiz Gonzaga, da música. Um outro personagem que talvez seja o personagem um dos que eu mais gosto, que eu mais gostei de fazer na analogia foi o vaidoso. Eita, é. Porque o vaidoso, para mim, não existia, né, o personagem mais vaidoso na história como bom barrista pernambucano, né, no mundo. Mais vaidoso do que a figura do Homem da Meia-Noite. Eu fiz uma referência ao Homem da Meia-Noite no processo, porque eu sabia o quanto, assim, casava com a história do que eu queria falar, porque era o que eu vivia. Eu adoro o carnaval, apaixonado por carnaval, via essa possibilidade de conexão. A flor do deserto, ela ser a flor do mandacaru, e não a flor do... como está no livro. A rosa lá. Sabe, eu procurei fazer essas analogias. Trazer para o sertão, trazer para o Nordeste. Trazer porque a gente chama, né? Para o quintal de casa. Sim, sim. E falou muito universalmente falando do quintal de casa, né? Ficou muito bonito. E assim, só para fechar, nas escolas me perguntam muito qual é o personagem que você mais gosta. Eu gosto de tudo, mas o capítulo que se identifica mais comigo é o Acendedor de Lampiões. Porque ele é um planeta menor, tem dessa estrutura toda dos planetas que ele se relaciona. E ele não desiste da função dele. Ele acende e apaga o lampião, acende e apaga o lampião, acende em pouco tempo, né? Porque o planeta tem uma rotação muito grande, rápida, né? E aí eu sempre digo, a disciplina, né? Que é os nãos que a gente levou, né? Até chegar na editora foi imenso. Se vocês desistissem já no primeiro, isso aqui não estaria... Foram 7 nãos. Foram poucos. E 7 é o número cabalístico, né? 7. Aí agora pronto. Agora volta para o... Volta para cá. Pronto. O seu... Aí eu posso... Aí volta para a bicharada do solar. Volta para o seu bode. E aí, como eu já faço isso nos outros livros, eu sempre procuro um movimento estilístico para poder, como a gente enxergou a possibilidade do livro ser um facilitador nas aulas dos professores, principalmente a parte que me toca, a parte de arte, né, a parte de visual, né? Eu entendi que eu poderia conversar, ter esse diálogo, fazendo uma tradução, né, de alguns movimentos que poderiam ajudar os professores. Por exemplo, dentro do que eu já uso de armorial, de estilogravura, né, processo de armorial e estilogravura, eu usei o construtivismo russo. Já tinha uma ligação com a história. Tem uns traços que você dá para... a propaganda, né? A propaganda estatal e... A propaganda russa, ela foi um processo que bebeu muito da arte construtivista durante todo o período, não só pré-guerra, durante a guerra e pós-guerra também. E assim, usava muitas figuras geométricas, muitas figuras simétricas. Durante a guerra foi muito usado os cartazes. Tem um que eu... Isso aqui é fantástico. E você vê que o próprio Solar, ele criou lá o movimento animalismo, né? Eu vi aqui. E aí ele botou o chifre e o chifre e a pata. A pata. Então assim, Jorge Orwell ele foi fantástico. Ele era muito bom. Guerra. Tem uma Inclusive, parte da guerra. Pois não. Pode ir. Que acho que ela fala muito sobre essa questão do construtivismo russo, que a parte que está brigando os homens é essa. Não, essa do catavento é a mais no meio.
vai passando. Tem um filme interessante que fala Os Passos de... Acho que é de George Orwell, não. Deixa eu depois. Nos Passos de Stalin. Aí nos Passos de Stalin começa com ele lendo A Revolução dos Bichos. Que George Orwell é a lista desse filme. E aí o processo de construtivismo russo, as linhas simétricas, a parte de utilização de figuras geométricas simples. Existiam alguns artistas, talvez um dos maiores expoentes do construtivismo russo, chamado El Lissitzky. E parece aquelas figuras geométricas, né? Exatamente. Trabalhar umas formas simples e assim, com a ideia sempre de um altivismo, poucas cores. Só que é onde está a questão de trabalhar o que a gente tem aqui. A gente usa muita cor, mas a gente tentava sempre ter uma sobriedade, um tom um pouco mais pastel, para que a gente pudesse trabalhar sem também ser muito carregado na informação. Porque assim, a gente não pode ir nem tanto ao céu também. Tem que encontrar o caminho do meio. Isso. Mas ficou muito bonito. Assim. E aí, como você falou, é um tom que não agride o visual, assim, uma coisa bem tranquila, mas com muita... Você vê pelo sol, né? Com muita força. O sol já é... Que puxa aquele sol quase típico de quem faz estilogravura, né? Que ele mas ele ficou mais... parecendo um cone. Bem mais concreto. Ficou da hora. Aí esse também entrou no PNLD, não? Não. Esse não colocaram no PNLD, mas ele foi adotado por algumas prefeituras, né? Inclusive a prefeitura de Jaboatão, né, do Recife, para toda a rede municipal. Que massa. Foram 6.000 livros adotados. Maravilha. Aí a gente foi para um colégio lá... falar sobre... Eu sempre vou, né? É maravilhoso, né? Esse é um livro extremamente profundo, né? Mas antes de ler o discurso, eu queria dizer que esse foi um dos livros, além do Pequeno Príncipe, que nós mandamos para a Vossa Santidade, o Papa Francisco. E eu acho que a dedicatória aqui de Vlad, eu autografei, né? Ele dedicou. É belíssima, né? Ele botou assim: para a Vossa Santidade, Papa Francisco. Um dia a revolução do amor vencerá todas as demais. Nesse dia, os animais serão respeitados e os homens serão livres. Que a fé que nos une não deixe esse sonho morrer. Sigamos na caminhada dessa revolução. Muito obrigado por tudo. É fantástico. Abril de 2024. E ele recebe, né, o livro. Vocês têm um registro dele com o livro. Né? Inclusive, esse livro foi o que errou. Caiu uma água. Pingo de caneta. E aí borrou. E aí, Josué, pelo amor de Deus. Vai mandar um livro borrado para a sua santidade. Vamos fazer esse aqui. Aí ele vai lhe condenar. Escreve tudo de novo. Esse aqui ainda foi pequeno. Do Pequeno Príncipe ele escreveu 2 páginas. Ele escreve tudo de novo. Ele ficou com medo de fazer a mesma coisa do Pequeno Príncipe. Feito o ditado de antigamente da escola. Escreva tudo de novo, 1000 vezes. E foi engraçado, porque assim, foi através de um amigo que é padre. Ele chegou e Vlad, a gente queria mandar um presente para o Papa, que representasse o Nordeste. A gente queria levar o filho de vocês. Aí assim, como tudo que acontece com o Pequeno Príncipe, toda vez que chega, eu acho. Isso foi exatamente o que aconteceu na escola de samba com o Pequeno Príncipe, né? Eu achei que era golpe. Uma pessoa chegar para mim do nada, para dizer que quer fazer, esse cara tá com o caô. Já vem um link para eu roubar meus dados tudo. Clique no link. Mas foi verdade. E aí, quando aconteceu isso, aí depois de um ano que a gente já tinha mandado o livro, já tinha deixado o livro, chegou na mão dele. E aí, de repente, esse meu amigo chega, né? André Araújo, ele manda a foto. Quando eu paro, outro momento daquele que eu tenho para tudo. Eu só lembro da Avenida Brasil. Dessa vez ele mandou para mim. Avenida Brasil. Oi. Para assim. Aí, Josué, tá preparado? Tá sentado? Eu falo assim, senta aí. Tá sentado. Pega o texto. Aí quando eu vi, segura. Aí quando eu mandei ele, enlouqueci. Aí demorou 1 hora para responder. E para você ter ideia, assim, o acesso é tão difícil para ele, e ele já estava bem debilitado, o Papa Francisco. Uma das vezes que ele
foi já perto, foi no último ano dele de vida. Acho que coisa de 5 meses antes, sabe? 6 meses antes dele falecer, ele apareceu e aí o próprio Vaticano tem uma parte deles que cuida da mídia e aí eles tiraram a foto, né? A foto das histórias. Aí eu falei, rapaz, não tem como... Uma marca d'água do Uma Vaticano. marca d'água do Vaticano. Tem um selo, aquele selo com fake a news, cera. não. Aí a gente chegou e perguntou, não tem como conseguir essa foto? Aí ele, rapaz, a gente já teve uma foto. Aí para conseguir outra coisa mais difícil. Deixa isso pra lá. Eu falei, meu Deus do céu, muito obrigado. Mas a foto que vocês depois procurem, que é uma foto linda. E Josué vai ler o discurso. Tomar um cafezinho para esquentar a goela. Toma aí um café para espalhar o sangue. Bom demais. Cafezinho aqui. Show de bola. Tem um preâmbulo, né, do livro, antes de entrar no discurso, que seu Jones cuidava muito mal dos animais e numa certa noite eles se reuniram na calada, né? Esperaram o seu Jones entrar embriagado, cheio de cerveja e começaram a fazer reunião. Chamaram todos os bichos, né? E o Porco-Major deu esse discurso, que é assim. Depois de acomodados, o Major se pôs a falar. Camaradas, meu sonho no final eu vou contar. Mas agora, camaradas, é sobre minha jornada que eu quero conversar. Não viverei muito tempo e tenho a obrigação. Não viverei muito tempo e tenho a obrigação de falar sobre esta vida, pois fiz a reflexão. Na solidão da pocilga, uma coisa me intriga nesta dura e vil missão. Que sentido tem a vida? Vejam a realidade. Nossa vida é miserável, curta e de dificuldades. Trabalhamos todo dia até morrer em fatias no cutelo da maldade. Nosso alimento é pouco, nosso trabalho é forçado. Nenhum bicho na Inglaterra é feliz, livre ou amado. Vivemos na escravidão e sabe qual a razão? O tal do homem malvado. O nosso solo é fértil e o clima é agradável. Viver aqui na Inglaterra deveria ser saudável. Mas temos um inimigo. Não esqueçam o perigo desse ser desagradável. Essa coisa é natural. Viver assim é decente. A nossa terra é tão pobre que não alimenta a gente. Não, camaradas, não. Digo 1000 vezes que não a essa vida decadente. O homem é a criatura que gasta sem produzir. Não dá leite, nem põe ovos, nem puxa arado aqui. Mas é o senhor dos bichos e com todo esse capricho é difícil de engolir. As vacas que aqui vejo deram leite em produção. As vacas que aqui vejo deram leite em produção. O homem bebeu, vendeu, fez doce no caldeirão. E os bezerros, coitados, todos eles desmamados com cara de aflição. Quantos ovos no mercado para poder fazer dinheiro? Produção dessas galinhas tristonhas e seus poleiros. A sobra vira pintinhos, que depois de crescidinhos vão servir ao cozinheiro. Quitéria sabe o que é isso. Teve seus potros vendidos. 4 que na sua velhice era o apoio garantido, mas com ano de idade vendido lá na cidade, foi seu sonho interrompido. A coisa está mais que clara. Tem que ter revolução. Vamos nos livrar do homem buscando nossa união. Seremos livres e ricos, deixe de lado os fuxicos e mantenha a opinião. Todo homem é inimigo, todo animal camarada. Velaremos noite e dia nessa dura caminhada. Transmitam essa mensagem e combatam a fuleiragem para melhor seguir jornada. Ou seja, tem a coisa do... É isso que eu digo, eu não pego a obra e pego o nordestinês, não. Eu pego a situação de fuleiragem, você começa a introduzir alguns elementos dentro da situação, arretado, mas eu não trago, feito às vezes alguma novela, né, que bota aquele estereótipo, faz aquela história passando. Força sotaque, força bola. Que é lindo demais aqui, ó. A Revolução dos Bichos. A Fazenda dos Animais. A própria capa desse conceito, e assim, isso é uma das coisas que eu entendi nesse processo, então, não só de livro, mas livro paradidático, né? Que é até específico. É bem específico. E como é que a gente consegue chamar a atenção do jovem, né? Muita coisa daqui da capa, ela tem conceito de cultura pop. E aí, de algum jeito, por exemplo, o próprio o Porco Napoleão, a postura dele quando e ele está vestido, eu penso no Poderoso Chefão,
Sim, sim. Mas sim. aí eu já misturo também com a parte do coronelismo daqui no Nordeste. Você As mescla cadeiras essas, de vinho. essas informações. A própria cadeira, eu lembro que estava muito em alta as temporadas finais de Game of Thrones. Sim, Aí sim. eu Aí você lembrei faz do trono com a o trono de cabeça dos espadas animais. e tal. Que Mas são legal. a cabeça dos animais. E assim, eles como se estivessem em fileira, sabe? Porque eles estão seguindo, como falou, né? A história da Revolução é baseada na vida rotineira do trabalhador, assim, que está sempre fazendo o mesmo processo e assim, é pouco valorizado. E aí eu fiz exatamente essa questão, sabe? Tem muita questão de semiótica dentro de uma imagem que às vezes passa despercebido, mas que o jovem gosta por conta da estética, por conta do trabalho. Às vezes ele até gosta sem nem perceber que está ligando a outras coisas. Feito, por exemplo, quando eu fui fazer uma animação, que geralmente a gente faz quando vai fazendo divulgação do livro, eu usava muitos elementos estéticos, por exemplo, da Marvel. Quando a gente vai na animação que tem, vou botar depois para vocês, eu passo vários desenhos ao mesmo tempo. E aí, assim, as aberturas da Marvel fazem os quadrinhos, isso, os quadrinhos passando ao mesmo tempo. E aí aquela estética, ela gera poxa, é isso aqui. E aí quem tá dentro desse universo, eles entendem, já saca onde vem. E dá assim, já mostra de alguma forma que não é igual aos outros. Não é parecido. A gente procura trabalhar os elementos de cultura popular e cultura pop também ao mesmo tempo, tanto no ponto de vista visual estático, né, da ilustração, mas também em animações que a gente faz para divulgar para divulgação. Que massa, é lindo. E esse livro, assim, concluindo, né, foi um livro que, apesar do Pequeno Príncipe, mas foi um livro que determinou que a gente fosse para a editora Elefante. Porque com o primeiro livro eu ainda segurei a barra com a editora autônoma, né, independente. Porque a gente tinha saído da Carpe Diem e eu continuo o projeto praticamente só eu, Vlad e meu filho. E alguns carregadores de caixa como eu. Se espalhando eu sei como pela, isso é maravilhoso, essa fase. Percebi que livraria vendia pouco e comecei a espalhar pelas lojas de artesanato. Então, fui em Areia, na Paraíba. Deixei lá nos engenhos, alguns livros. Campina Grande, Porto de Galinhas. Aí fazia o Pipa, em Natal e fazia. Lojas colaborativas. Lojas colaborativas de artesanato. Então, esse livro foi que, quando ele chegou, eu disse, não, agora eu vou deixar de ser comerciante, marketing, passador de nota, carregador de Você agora vai ser só autor. Escritor como profissão. A gente entrou na editora Elefante. Elefante, que é um selo do Grupo Autêntica. Selo Infante Juvenil. Infante Juvenil. Um abraço para Ana Lívia e Regiane Dias, que são da Autêntica. Trabalhei muito com a Ana Lívia. Foi? Quando era da leitura. Ela nos atendia lá. Sônia Junqueira é nossa editora. Que massa. É uma coisa bacana. E aí vem Vidas Secas, é o terceiro. E aí me perguntar por que a escolha, se foi a escolha sua ou se foi a escolha da editora, e como é que você traz a literatura de Graciliano Ramos tão áspera, tão árida, como é que você dá esse tom mais suave, mais poético, e como foi escrever o capítulo de Baleias? E como chegou as ilustrações, né? Como é que foi a escolha dessa vez do construtivismo russo? Você veio para o quê aqui, né? Quer começar? Quer começar? Vamos embora. Foi quando teve existem alguns pontos relacionados ao que a gente observa dentro do universo hoje paradidático. A gente se vê muito dentro do universo educacional. A gente enxergou também, né? Não só, acho que isso é tanto eu como Josué, entender que assim, na economia criativa, a gente pode fazer disso também um meio de vida. Assim. Pode brigar pelo que a gente pensa, que é o movimento cordelista, mas também a gente consegue fazer disso um meio de vida. O que é bem difícil, né? Dentro do universo artístico, das pessoas encontrarem isso e fazerem disso também um meio de vida. Mas aí, quando a gente observou que o livro da gente tinha muita adoção, a gente começou a pensar de maneira, o que é que a gente pode fazer? Dentro do que existe literário que está entrando, por exemplo, em domínio público, e o Vidas Secas está nesse processo, assim como foi o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, quando estava entrando em domínio público,
Josué já estava pensando no processo, ó, daqui 2 anos vai entrar em domínio público livre. Aí Josué já estava começou pensando. E isso foi um ano antes, Josué já estava, ó, o Vidas Secas vai entrar em domínio público. E a gente viu que o Vidas Secas, o tradicional, ele já era um livro adotado, muito adotado pelas escolas. Sim. É o livro mais vendido hoje nas escolas. E aí foi quando a gente viu a oportunidade de, pô, a gente vai fazer o útil, e vai unir o útil ao agradável. A gente vai falar do que a gente gosta, do que a gente curte, e vai fazer isso com um viés da economia criativa que a gente vai ver os livros da gente, de fato, sendo utilizados. Circulando nas escolas. Mas, assim, só para deixar a coisa bem clara, a gente estava pensando em Alice, eu já estava pensando em Alice, né? Tinha até algumas coisas vindo para mim que deveria ser Alice, eu achava que era hora de homenagear as mulheres, mas nessa mesma linha, a editora pensou, acho que foi um pensamento cruzado, ela disse, olha, a missão tua agora é Vidas Secas. O momento é Vidas Secas, e foi o maior desafio, né, antes de Alice, fazer Vidas Secas, porque é feito você diz, é um livro, é um romance particionado, né? Sim. Onde Graciliano Ramos, né, alagoano, ele faz primeiro Baleia, ele é jornalista também, repórter, e ele fez Baleia primeiro, né, um conto sobre Baleia. A coisa cresceu tanto que depois ele foi fazendo, se juntando, criando os outros personagens e fazendo. E é um protagonismo, é um pensamento, né? Então, preciso, primeira coisa, para você fazer essa, né, eu estudei muito a história do Graciliano, o momento do romancismo, né, daquela época, né, que era um romance mesmo assim, voltado mesmo para coisa regional, né? E eu entendi que estava se falando de vidas secas, né? Inclusive o livro original que Graciliano tentou colocar, e a turma disse, não, foi O Mundo Coberto de Penas. É O Mundo Coberto de Penas. E aí a turma disse, não... É o primeiro título que ele escolhe. E aí a coisa pintou. Então, assim, eu vivi 365 dias no universo graciliano, imerso, vendo o filme. Aquele filme é fantástico, né? Premiado, né? É muito foda. E até o começo ele é mais longo, só com um ranger do carro, né? Do carro de boi. E assim, como eu sou filho de nordestino, filho de sertanejo, eu acho que isso ajudou muito, né? Porque meus avós eram plantadores de algodão no sertão da Paraíba, né? Entre Catolé do Rocha. Um dia desse eu fui visitar lá, até tem uma rede lá, rapaz. Já toda, né? Compraram a terra dos meus avós, né? Meu avô levou um posto de uma vaca e teve que vender tudo e veio para Recife. Ficou aleijado durante muito tempo na cadeira de rodas. Entrar nesse universo é um universo de muita poesia, de entender a dor do retirante, a dor do sertanejo, mas entender também que o Nordeste é um rei de coisas belas, de coisas maravilhosas, das festas dominicais. Não é só seca, né? Se aprontar, não. Se arrumar para o domingo. Vai ter, porque a região é uma região de faz parte de seca, né? do cenário mesmo, da natureza. Da natureza. E aí foi quando entrou o ano da gente fazer o livro, 2 anos atrás, eram os 60 anos do movimento armorial. Isso. 60 anos que Ariano Suassuna, tem criado. Grande paraibano. Pernambucano paraibano, não paraibano pernambucano. Veio para Pernambuco novinho, fugindo da Revolução de 30 lá. Ele junto com outros artistas, né, pernambucanos, criaram esse movimento, e aí tem um movimento estético muito grande de como é que a gente pode transformar esse processo, assim, que não é só seca, não é só, como a gente é falado, a gente N vezes é retratado como lugar em outros locais do Brasil, como só seca, um local onde tipo, a gente só passa como se só vivêssemos em eterno sofrimento. É verdade. E aí quando a gente viu o movimento armorial, e aí eu tinha falado de Josué, o movimento armorial puro. Aí eu caí, assim, estudei muito, principalmente Gilvan Samico. Eu acho que um dos maiores gravuristas, sabe? Samico era muito foda. E Ariano Suassuna também e tal, mas eu fui muito nessa linha
que tinha um esmero bem grande para poder Chegar. né, e dar fazer essa estética e criar esse conceito que já existia, mas usando um pouco do que eu E é uma coisa assim que quando o Vlad começou, que eu disse, Vlad, que ele ia fazer, assim, cada capítulo, o Graciliano, ele homenageia, né? Ele fala o personagem. Você bota aquele retratozinho de óleo que fica nas casas antigas, que eu acho que vai ficar legal. Né? Aí ficou muito bonito mesmo. Ficou. E é um livro que fala, né, de muita esperança, mas é um livro que também tem tortura nesse livro, do Soldado Amarelo. De como que mesmo naquela época, a fiscalização, ele saiu para vender uma carne de porco, porque a seca era tão grande, ele matou o porco e foi vender para alimentar os filhos. Mas já tinha fiscalização, já tinha, né, o próprio soldado, isso é da parte da prefeitura, mas o próprio soldado, num jogo de buraco, que eles foram jogar lá baralho, usou de autoridade, de violência. E isso segue o personagem, durante o Fabiano, né, durante todo o livro, que é uma coisa assim que a grande dificuldade de trazer o cordel para cá é eu ter que dar fluidez, porque era uma coisa repetitiva, marcante. Né? O Soldado Amarelo na vida de Fabiano, o sonho de Sinhá Vitória para ter uma cama, então era recorrente em cada capítulo, entendeu? Então, dentro do cordel, você não pode ser repetitivo. Então, mesmo eu pegava aquela parte que repetia, eu transformava em outra coisa. Tinha que dar outra... Eu dava a sinalização, mas eu fazia um segmento para que desse fluência à história. Sem perder a essência do livro. E até falando do processo de visual, né? Falando assim, como design, né? Esse processo. Falar de semiótica visual, por exemplo. Esse é o último capítulo do livro. E que isso daqui tem até também religiosa, sabe? Se você for olhar, os únicos elementos coloridos é o sol, eu vejo como onipresente, e a baleia. E a baleia. De fato, são os únicos elementos livres. Que ganha asas, né? O rabo com o coração, que é uma coisa bem armorial, né? Da onça caetana, né? De Ariano. E são os elementos livres. É como se, assim, para quem é do espiritismo, por exemplo, é como se eles vivessem num umbral. Quem é que de fato está livre? Tá livre. Quem está livre nesse contexto do livro, que a gente fez o entendimento, é que de fato quem já não está mais nesse plano. Quem já está mais nesse plano. Não está preso a essas as dores. Não coloca a baleia humanizada, né? E se você percebeu já a relação das pessoas que criam... Atrás do esprear. Das pessoas que criam animais, né? A relação hoje é bem próxima. E naquela época já se tinha. Baleia cuidava da família. E quando ele sai daquele capítulo da mudança, que ele chega naquela casa abandonada, é ele que vai buscar os preais, né? Ela que vai pegar os preais. E como é que foi trazer o capítulo de baleia? Que é, como você até comentou antes, né? A gente estava batendo um papo. Quem não se emocionou, algum problema tem. Tem um coração de papel, né? Como é que foi trazer essa parte tão triste para uma coisa mais poética que esse capítulo, a vida de baleia toda dentro do livro é emocionante, porque ela cuida, né? E a gente dizer que um animal hoje não tem sentimento é brincadeira. Eu tinha passado por uma fase que, pós-livro, entre a Revolução dos Bichos e Vidas Secas, eu socorri um cachorro num acidente, eu vi na hora. E socorri esse cachorro, era um caramelo, né? E isso mudou totalmente, né? Acho que estava me preparando espiritualmente para a sua percepção de baleia. E o carro bateu, estraçalhou a parte todinha do cachorro aqui, né? E começaram a chegar pessoas, eu disse, me dá uma focinheira que eu vou socorrer esse cachorro, aí leva para ali, que é mais barato, leva para lá, que é mais não sei o que lá. E naquela agonia eu disse, não, eu vou levar para onde eu levo o meu cachorro. E sem saber o que fazer. Aí, do grupo, eu disse, vamos criar aqui um grupo, vamos começar a pedir ajuda, né? E hoje o cachorro, assim, encurtando a história, corre, né?
Que Mas massa. cola um pouquinho, mas corre. A gente fez uma vaquinha, veio doações até dos Estados Unidos, veio doação de outros lugares fora Pernambuco. Uhum. E a gente conseguiu arrecadar e salvar, né, da qualidade de vida daquele cachorro. Mas assim, o capítulo onde Fabiano pensa que ela está, né, com uma moléstia, que ela está com hidrofobia, é um capítulo muito forte. E a gente conseguiu, mesmo da poetizar, porque Baleia, quando leva o filho de Fabiano, né, ela diz, por que isso? Porque Ela se pergunta, né? ela faz uma reflexão sobre a morte Belíssimo. profunda, né? E eu acho que onde ele humaniza mesmo aqui. Por que isso? As coisas estão ficando escuras. Eu não estou vendo mais. Por que eles estão nesse movimento? Porque Fabiano chegou com aquela coisa esquisita que era, É a espingarda dele. né? E para um poeta não conseguir assim, não se chorar e não conseguir fazer uma coisa, né, dentro da alma aqui dentro, foi uma coisa assim fantástica, né? Aí vem aqui, ó. E assim, o sofrimento de todo mundo, né? Porque é um capítulo que, né? Posso até ler um pouquinho. Leia, leia, com certeza. Fabiana decidiu, foi buscar a espingarda, limpou sua pederneira, pois estava empoeirada, que era a espingarda. Para a baleia não sofrer, tinha agora o dever de levá-la carregada. A mãe pegou os meninos, fechou-se na camarinha. Eles estavam assustados, com baleia lá sozinha. Só pensava em desgraça, assim, ela chegava e os abraça, sentada, ficou quietinha. Vamos ali com a cachorra? Os meninos perguntaram. Repetiam a pergunta do que viram não gostaram. A pólvora e o chumbeiro, Fabiano surrateiro, coisa ruim imaginaram. Baleia estava em perigo, era essa a aflição. Ela era da família, algo mais que estimação. Estavam sempre a brincar, não dava para separar, era grande a união. Aí vem, né, a história lá, que ela leva o tiro. Sim, a Vitória sofria, mas estava conformada. Entendia Fabiano e a decisão tomada. Era necessária e justa, infelizmente assusta. Pobre baleia, coitada. Escutou o chumbo do cano, da bendita espingarda, e a vareta na bucha com sua surda pancada. Coitadinha da cachorra, é uma pena que morra sozinha e desamparada. Aí vai lá, né? E aí é aquela parte que ela começa a ver, né? Que ela começa a entender que tem alguma coisa errada, baleia, né? Sem forças para prosseguir, ficou de banda deitada, nessa posição torcida, baleia não mais andava. Cravar as unhas no chão não tinha mais opção, estava debilitada. Quando ela esmoreceu, ficou turva sua visão. Não mais enxergava as pernas, não sabia a razão. Sentia uma sede horrível naquele lugar terrível, sentiu-se sem proteção. Estava junto às pedras onde as cobras eram jogadas, levadas pelos meninos, mortas por golpes de enxadas. Baleia uivava baixinho, arrastou-se um pouquinho, abraçando polegadas. E aí essa parte foi toda poética, eu extraí, por isso que eu digo que é uma obra nascida da outra. Que eu extraí da dureza, que foi a cena de Graciliano, para a poesia de Cordel. E para o próprio sentimento que eu sentia, né? E aí, quando ela encara... Eu estou dando recorte para não ficar muito longo, né? Aí vem. Passou a língua nos beiços, que estavam secos torrados, e não senti mais prazer, não foram aliviados. O olfato embotava, um silêncio se escutava, nenhum preado ao seu lado. Esquecendo então os preados, veio de novo o desejo de Fabiano morder, de pular no sertanejo, que apareceu de repente com um objeto diferente, mostrando seu descortejo. Não conhecia o objeto, mas pôs-se logo a tremer. Podia trazer surpresa e fazê-la mais sofrer. Desfiou-se do danado com seu olhar assustado, o rabo encolhido. E aí, para finalizar, é quando ela... O que fazia os animais à noite perambulando? Já é uma coisa mais, noutra dimensão, né? Achou aquilo estranho, o que estava faltando.
era sua obrigação ficar sempre de plantão e os bichos do caião. Levá-los ao bebedouro era assim o seu dever. Onde estavam os meninos já deviam aparecer, uma angústia a rodeou, seu coração povoou naquele escurecer. Aquela era a hora da noite, já tinham sussuaranas, andando nas ribanceiras, passando nas emburanas. Felizmente os meninos, longe daqueles felinos, descansavam as pestanas. Então até na hora da morte, né, a obrigação dela, o dever de cuidar da família. E por aí vai. Eu queria dormir para feliz acordar, no mundo com Fabiano, com ele a lhe chamar. Lamberia sua mão, iria junto ao peão o rebanho escutar. Perdão dela. Acordaria no mundo com preás gordos ao lado, com as crianças brincando e com o sertão florado. Rolaria no chiqueiro, era o sonho derradeiro num dia mal acabado. Então, é fantástico. Quem não se emocionar, tem algum... Até eu aqui fiquei engasgado. É lindo, lindo, lindo. Recomendo a todos. Semifinalista do Prêmio Jabuti. Do Jabuti, né? E a gente sonha num dia que o cordel levanta aquela tartaruguinha. Aí vem o Alice. Aí, diferente do Graciliano, é todo colorido, todo psicodélico e... nonsense. O Vladimir tem umas fortes influências do rock psicodélico, quando ele vai falar aqui também pra gente. E essa escolha do Alice, que foi lançada agora em maio, né? Sai agora em maio. E aí foi a segunda escolha do livro minha, né? Eu gostaria de fazer Alice. Estava lá em Sairé, vi um burro, né? E já estava com essa intenção. Aí tá cheio de buraco de coruja. E eu já imaginei. Quando eu fui para o carnaval lá de Bezerro, né? Uhum. Encontrei pessoas fantasiadas, né? Alice. Muito chapeleiro, Alice, né? E foi muito bacana. Também foi um livro extremamente difícil. Esse talvez o mais difícil, porque é um livro que a gente também precisava da fluidez. E era um livro cheio de maluquez, cheio de diálogos, né? Muito malucos. Eu precisei também estudar, tem um livro que tem muitos poemas, né, da época vitoriana. Precisei estudar o que acontecia na época vitoriana, ler bastante, para dar uma condição, dar uma lucidez a tanta maluquice. É verdade. Assim, feito de Raul Seixas, né? Então, foi um livro fantástico fazer também, porque é um livro de muita imaginação, né, com os personagens fortes, com lições extremamente importantes, né? Uhum. Né? Quem não sabe o caminho que seguir, qualquer caminho serve, né? A largata louca, dando os conselhos. Dando os conselhos. E assim, como é que você muda e qual é o verdadeiro enigma da vida? Como é que você se encontra numa história dessa? Uhum. Né? Ela atravessa aí toda uma jornada de questionamentos, né? É um livro de questionamentos. E eu acho que as ilustrações casam bastante com essa coisa. Adorei o gato. Eu sou fã desse personagem. Você vê, uma das ilustrações, eu até tinha dito para o Vlad, que vai entrar para os ilustradores aí que fizeram ilustrações diferentes. Eu acho que eu quis falar de Da Vinci não, foi de Dali, né? Dali é muito Dali doido. ele fez uma das capas de Alice que ilustrou o livro também. A Lagarta. Salvador Dali, né? Salvador Dali também, muito doido. É um livro que a gente está lançando agora, é um livro que tem uma expectativa muito grande. Ficou lindo. Com a editora e com a gente, é um livro que a gente traz essa menina danada aí para... Toda dona de si. A cabocla, né? A caboclinha. Traz para o Quintal do Nordeste. Né? Já levei um livro e tirei algumas fotos lá no Alto do Moura, que eu tinha prometido a ela. Só vou lhe levar para o Quintal do Nordeste para você, né, tirar a onda aqui, onde fazer toda essa maravilha que é o Nordeste. E o Vladimir traz Pernambuco, né? Aqui tem muito do Pernambuco, além do rock psicodélico. Tem ele até a gente conversou antes, que são os caboclos de lança aqui, como as cartas da Rainha de Copas, assim. E a Rainha de Copas e o Rei são Lampião e Maria Bonita, você falou. Isso. E como é que foi achar esse... É muita referência. E, assim, como sempre eu procuro ver referências nordestinas, né,
para fazer essa conexão com alguma referência fora, de psicodelia e tal. E eu tenho que falar, assim, e eu acho que é uma coisa recorrente nos meus trabalhos, eu acho que eu gosto muito dessa palavra, né, que é antropofagia. Sim, pode crer. Eu recebo o que vem de fora E e transforma transformo em algo, sabe, mastigo, e transforma em entendo algo. e transformo algo nosso. Uhum. O movimento tropicalista, né, que bebe totalmente o movimento psicodélico, é um movimento que surgiu, né, muito forte na Bahia, mas que assim invadiu o Brasil todo, principalmente por causa dos expoentes artistas da década de 70, Caetano, Gil, né, Os Novos Mutantes, Baianos. Novos Baianos, sabe? O movimento tropical ele foi muito forte. E eu, na hora que eu bati o olho, assim, quando o Josué falou, e aí eu bati o olho sabe, nas pesquisas, fiz, o tropicalismo. Não tinha nem que discutir, não tinha o né? que discutir, Nem pensar. né? Sabe, assim, ela casava com um processo de, pô, tinha uma linguagem visual falando de elementos nordestinos, as paletas são muito próximas. E aí, assim, não, agora eu quero ir um mergulhar. caminho muito colorido. Só que aí é onde a gente tem que sentir a mão, onde vai, pô. Mesmo assim, eu mantenho uma paleta base, mas muitas referências, para não pesar tanto, né? Porque aí Josué consegue contar uma história, eu também consigo contar uma história, e a gente faz esse casamento, né, da literatura com o desenho. Com a imagem, E os elementos, por exemplo, o Chapeleiro Maluco, ele é o Mateus Caterina. O próprio falou, se mostrou o Lampião. E a Maria de Festa Junina, né? A Dança das Lagoas. A dança é uma quadrilha. É uma quadrilha junina. O Lampião e a Maria Bonita são as referências utilizadas para fazer o Rei e a Rainha, de copas. As cartas são os caboclos de lança. Né? Até no próprio cortejo que eu mostro da apresentação dos dois, que você mostrou, é um cortejo de maracatu. Sabe? Aí, muitas referências. A comadre Fulozinha, ela é a duquesa do livro, sabe? Sim, a gente procura também contar uma história. Quem gosta de felina, o gato tá maravilhoso. Eu gosto muito da parte da preto e branco, que é a próxima. Que é quando ele desaparece, quando né? ele desaparece, só fica o olhar e ficou muito bom. E aí só elementos relacionados com formas sinuosas, com aquela loucura psicodélica do... É um livro que você se encontra, né? Se você se depara com as transformações da vida, né? É verdade. E nesse texto aqui, rapidinho, para a gente... Né? Alice e a lagarta passaram um tempo se olhando. Num silêncio tão profundo, estavam se estudando. Finalmente abriu a boca e, com a voz um tanto rouca, a lagarta foi falando. Quem é você por aqui? Alice disse, não sei. Não sei direito, senhora, pois muito me transformei. De manhã até sabia, vivia na calmaria quando eu me levantei. Devo ter sido trocada várias vezes desde então. O que quer dizer, menina? Me dê uma explicação. Não tenho como explicar. Como é confuso mudar tantas vezes sem razão. Aumentei, diminuí e agora estou pequena. Não sei dizer quem eu sou. Me desculpe, tenha pena. Quando for se transformar e borboleta virar, vai entender de forma plena. Ah, um livro fantástico, né? É cheio de reflexão. Cheio de reflexão. Acho que aí... Quem somos afinal? Esse é o enigma, né? Pode cortar, porque eu esqueci da parte só dos discos. Sim. E aí eu falar, assim, que também tem uma referência dos discos psicodélicos, né? Dos Beatles, né? Da referência da parte psicodélica dos Beatles, tanto o Yellow Submarine, o Sgt. Pepper. Você falou do Jimi Hendrix também, Hendrix, né? O Axis, Bold as Love. Do Cream também. Tem Cream, tem The Doors, eu vi também muito conceito da capa, o Pink Floyd, sabe? E aí, assim, e os nossos também, né? O Caetano Veloso, o disco da Tropicália. Tem alguma coisa, né? E eram discos carregados de arte. Sabe? A primeira coisa que você via era o colorido da capa. Assim, os vinis traziam muito isso na capa, né? Exatamente. Tem até uma banda agora, né? Que está voltando à cena, porque vão ser até receber aí um dinheiro, uma indenização, né? Foi o Ave Sangria. Ave Sangria também tá. Ave Sangria, que é a primeira banda de Alceu Valença. Né? Exatamente. A Ave Sangria, ela tem
uma capa bem Altamente psicotécnica. psicodélica. E aí foram cancelados na época e agora estão sendo indenizados. Né? Isso. Cortem-lhe as cabeças. É o baralho da vida, né? E como é que tá a recepção? Ele vai sair agora em maio ainda, né? Eu diria que eu recebi muito bem. E assim, eu espero que os leitores também recebam. A gente já recebeu alguns exemplares, né? Tanto é que tá aí. E assim, foi um afago na alma, né? Um livro colorido. Muito colorido, muito bonito. Acho que todas as páginas são muito coloridas. Que chega, inclusive, para dizer, ó, sai daqui, não é com os outros, né? Eu tô chegando, toda colorida, e foi uma coisa bem bacana. A rainha de copas, Maria Bonita, brava que só ela. Quem roubou as torres. E atrás os caboclos de lança, né? Bem preto e branco. Ficou bonito demais. E já tem próximo nome? Pode vazar o próximo nome? Ou qual é o... É negócio de doido mesmo. Já tem próximo. E realmente é negócio de doido. Qual é maluco. Estou entrando no mundo agora de Machado de Assis, escrevendo O Alienista. Eita, que vai ser... Doutor Simão Bacamarte e suas... Né? No final, quem é o doido? Suas análises, né? E a ideia de gravura? Já tem assim, qual é o ramo? A gente vai primeiro com o hospício, né? Passar um tempo na Casa Verde para... Mas a gente conversa com o Juliano Moreira. A gente conversa muito sobre o próprio Salvador Dalí. Pode ser um caminho. Tem ele, também tem o cubismo. Eu acho que também pode cabe. ser também. Enfim, assim, dá pra gente estudar bastante. Tem vários. O dadaísmo. A loucura era uma coisa muito estudada, né? Nessa época. E era uma coisa, e Machado de Assis entra mesmo fazendo uma crítica, né? Como é que tanto a parte da ciência, a parte da fé, e como é que uma pessoa só pode dizer o que é que você tem? Se você, quem é quem diz se você é sã ou não, né? O alienista traz muito isso. Estou no segundo capítulo, estou estudando os loucos de amor, né? Um teve uma traição, matou o amante e a mulher, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? E que é terrível, né? Tem que se combater. O feminicídio aumentando loucamente. Assim. E aí ele persegue, mata, e ele fica louco, perseguindo, procurando que não existe mais até chegar ao fim do mundo. Então todo ele arrodeia lá uma rua, uma casa, um muro e fica nessa loucura. O outro se acha a estrela d'alva, né? Abre os braços, abre as pernas. Fica lá. Estou aqui até o sol nascer, minha vez. É uma coisa assim que vai dar muita liberdade para mim de escrever, porque a gente vive até com Ariano Suassuna, né? As diversas loucuras. A Ariano gostava muito dos loucos, né? Então, que legal. Então, tá aqui. Bom demais, né? Alice é o mais novo dessa coleção linda do Josué e do Vladimir. Vocês quem gosta de cordel, quem gosta de gravura, quem gosta de ilustração, tá aqui. Esperem o próximo, que é o Alienista. E queria fazer agora uma pergunta muito... Será que um dia sai a Pedra do Rei em cordel? Tem que esperar, né? 70 anos, acho que a gente mas podia entrar em contato já está no reino antes da pedra. Eu acho que são 70 anos. Você acha que ficaria maravilhoso, né? Vocês fazerem um trabalho com a Pedra do Rei. Tem a gente vai demorar mais um pouquinho, mas tem aquele que primeiro a gente vai entrar agora na seara dos contos, né? Mas tem um que eu gostaria de fazer muito, que é o Mundo de Nárnia, né? Sim. Eu acho que é uma coisa bem bacana, mas vai demorar mais um pouquinho. Fazer o guarda-roupa. Talvez pode ser o leão, né? Aquela história toda. A gente entrar no mundo do guarda-roupa. Então, o pessoal está aqui. Conversei aqui com Josué Limeira e Vladimir Barros sobre cordel, ilustração, sobre esses livros lindos. Que vocês tenham muito sucesso, porque é um trabalho belíssimo. E obrigado por vir aqui nesse Recife chuvoso de hoje e encontrar com a gente. Obrigado mesmo. Quando tiver a oportunidade, vamos na Paraíba roer uma rapadura. Vamos lá, vamos embora. Gelada, né? Encontrar vocês lá vai ser maravilhoso. E obrigado a todos por ter assistido a gente. Valeu. Até mais. Até a próxima.